pregador, se eu pudesse conversar com ele, se um dia eu me encontrasse com ele para perguntar que sabedoria foi aquela que disse para ele o nome daquela mulher, o que aconteceu com aquela mulher, que ela estava doente, que disse a cor do lenço e tal. Eu queria saber que sabedoria foi aquela que disse para ele. Aí o profeta olhou para uma macieira assim, olhou e foi conversando, de entrar na natureza, que a Bíblia é uma natureza. Se ninguém pregar o Evangelho, que ninguém pregasse o Evangelho para mim e para você, a natureza prega para todo mundo, é na Bíblia. A árvore prega o Evangelho todo dia, o sol prega o Evangelho todo dia, por isso que ninguém pode se desculpar diante de Deus naquele dia. Amém, irmão? Aleluia! Aí o profeta conversou sobre a macieira, aquela coisa toda, porque aí cai a árvore, a folha e volta e tal. Aí o irmão Branco disse assim: olha, quando eu voltar na caçada, aí eu vou dizer para o Senhor, quem foi que me disse tudo isso? Aí ele olhou e disse: mas e você era aquele pregador? Disse: eu era aquele pregador. Me guia, Jesus, agora. O irmão Branco disse: guia ele a Jesus Cristo. E ele foi batizado em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmão? Aleluia. Era um ateu. Se fosse um crente fronteiriço, nem tinha crido. Porque o crente fronteiriço, ele não é firme, ele é inconstante, ele é instável. Ele tem muita religião e nada mais. Um ano depois, o mamãe foi caçar lá. Um ano, foi 2 anos depois, foi caçar novamente na fazenda, lá. Oi, irmão, como é que tá? Tudo bem? Onde é que está o irmão fulano e tal? Oi, irmão Branco. Partiu para o Senhor, mas partiu louvando a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Oh, santo, havia tanto ajudado aquela irmã. Você acha que aquela irmã, ela era uma cristã, ela não vivia orando por aquele ateu? Você acha que ela não vivia orando por aquele ateu? Vivia, isso é claro. Mas por que Deus não deixou aquele ateu morrer sem aceitar o Evangelho? Por que ele não deixou? Deus é bom, irmão. Deus fez com que a verdade chegasse até ele. Ele veio a verdade, e quando a verdade chegou para ele, ele não rejeitou, porque era o filho de Deus. Deus, irmão. Amém. Graças a E Deus. ele saiu daqui. Aleluia. Saiu daqui ancorado na rocha. Saiu daqui firmado na rocha. Graças a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Era um ateu. Mas quando o verdadeiro Evangelho foi apresentado a ele, ele creu. Porque o profeta disse: Deus tem muito mais respeito por um que é contra ele do que o crente fronteiriço, que vive para onde o vento sopra, ele vai. Para onde o vento empurra, ele vai. O crente fronteiriço não quer saber do que a Bíblia diz. Agora, um cristão quer. Um cristão quer saber do que a Bíblia diz. Está interessado no que a Bíblia diz. Louvado seja Deus, amém? Sim, Senhor, Deus é o seu nome. Isso é verdade. Aleluia. Graças. Eu creio que mesmo na vida humana, tome uma mulher, uma jovem, somos apenas uma escola, uma classe. Uma jovem, ela pode não ser bonita, pode, mas se ela é realmente uma dama, e ela permanece em seu lugar como uma dama, você sabe, ela será mais respeitada do que uma mulher bonita que não permanece em seu lugar. Qualquer homem que tenha 1 grama de homem em si vai respeitar aquela verdade e lealdade. Amém? Amém. Pode ser feia como for, mas se tiver caráter, ela é respeitada. É verdade. Para que beleza e viver sem caráter? Está entendendo? Aleluia. Então, se nos tornamos cristãos, nós devemos demonstrar toda a lealdade e respeito e honra para com o Senhor Jesus Cristo, se somos cristãos. E então, se não somos e não cremos, não de forma insípida sobre isso, desde que
mundo saiba onde você está firmado. Este é o melhor caminho. E será um grande dia quando a igreja chegar a este lugar, seus membros, melhor dizendo, será ou por Cristo ou contra Cristo. Então o mundo inteiro vai saber qual é a sua posição. Amém? Amém. Eu não gosto que ninguém me dê um tapinha no meu ombro e diga: agora, irmão Brana, eu realmente te amo. Quando ele sabe que eu sei que é de outro modo. Quantos que abraçavam o irmão Brana e dizia: eu te amo. O irmão Brana disse: ele não me ama. Melhor que não dissesse isso, está mentindo. Ele sabe que eu sei que é do outro modo, porque o espírito dele simplesmente não se encaixa muito bem e isso não está ali. E eu então perco respeito por aquela pessoa. O profeta disse: e eu então perco. Eu pensei que era só eu. Mas você tem respeito por aquela pessoa que diz que lhe ama e vive falando mal de você? Você tem respeito por ela, irmã? Tem? Você tem, irmão? Você sabe que não tem nenhuma qualidade. Vem de abraço: oh, fulano é meu amigo. Quando tem chegar, ó, fulano disse que é seu amigo. Deus te Judas, tu era amigo de Jesus. Também. E Judas Iscariote não era amigo de Jesus? O profeta diz: olha, eu perco, eu simplesmente, então eu perco respeito por aquela pessoa. Eu gosto de ver um homem que diz: agora olha, eu não concordo com você nisso. Homem que é sincero: eu não concordo com você nisso. Esse é o tipo de gente que nós devemos gostar. Sincero, não dizer uma coisa na sua frente e lá na esquina dizer diferente. Eu gosto do homem que diz: eu não concordo com você nisso. Então ele é honesto sobre isso. Mas Acabe, o rei Acabe, não era esse tipo de pessoa. Ele era um daqueles que queria servir ao Senhor certa vez e sua esposa queria fazer outra coisa. Então ele se virava para esse lado e mandava matar os profetas e assim por diante. Esse era o tipo de Acabe. Vocês entendem, não é? É verdade. Nabote tinha uma vinha perto do palácio do rei Acabe. Aí Acabe olhou, cresceu os olhos na vinha de Nabote, chamou Nabote e disse: olha, eu quero comprar a sua vinha, por quanto você vende? Não, não posso vender, é herança. A lei de Deus, Acabe sabia que a lei de Deus não permitia vender a herança. Não posso vender não, é herança. Não, mas eu quero comprar. Não posso vender, é herança. Aí Acabe ficou triste. Crente fronteiriço é um problema. Uma pequena careta é suficiente para ele deixar a igreja e sair fermentando. Ficou ali todo triste, acabrunhado. Aí Jezabel chegou depois: o que é que você está triste? Não, porque falei para comprar a vinha de Nabote. Nabote disse que não me vendia. Está triste por isso? Vá comer, vá ouvir a música, fica tranquilo. A maldita Jezabel mandou matar Nabote. Mandou matar e disse: pronto, toma posse da venda de Nabote. Nunca Acabe disse que aquilo estava errado. Crente fronteiriço. Quanto mais fermenta, quanto mais faz política, ele pensa que está fazendo a coisa para Deus. Quanto mais fermenta, quanto mais faz política, quanto mais faz dissensão, aí é que ele fica, ele se acha melhor. Isso é claro que isso é um tal maior número. Crente fronteiriço. Você está entendendo, irmão? É verdade. E o rei Acabe, mas Acabe não era esse tipo de homem sincero. Ele era daqueles que queria servir ao Senhor. Certa vez sua esposa queria fazer outra coisa, então ele se virava para esse lado e mandava matar
os profetas e assim por diante. Um desses sem personalidade, inconsistente e pouco confiável, e Deus nunca pôde fazer nada com uma pessoa como essa. Ele não poderia fazer naqueles dias, nem em qualquer outro dia. Jamais ele poderia usar uma pessoa desse tipo. Mas ele tinha a igreja muito maior. Só profetas ele tinha 400. Os profetas de Acabe não eram os de Jezabel. O Jezabel tinha 450. Acabe tinha 400. Era uma igreja enorme. Veja quantos profetas Josafá tinha. Acabe tinha 400. E aqueles profetas de Acabe eram verdadeiros israelitas. Amém. Verdade. Verdadeiros ungidos. O profeta diz em outras mensagens. É verdade. É por isso que a coisa é enganosa. É por isso que a coisa é enganosa. Porque são ungidos também. É a mesma unção. A mesma chuva que dá vida ao trigo e que dá vida ao joio. O mesmo sol que dá vida ao trigo e ao joio. É o mesmo sol, a mesma chuva. A mesma unção. Você só vai entender se você tiver cuidado com essa palavra. Olha, irmão, que Deus ajude a cada um de nós. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso. Então nós observamos que Josafá tinha visto os resultados daquele tipo de vida. Ele tinha visto os resultados causados por seu pai. Ele vinha observando o comportamento do rei Acabe. Observou o comportamento do rei Asa, seu pai, quando ele servia ao Senhor. E então, quando ele não servia ao Senhor, ele observou tudo, Josafá. Então, tudo isso junto é levado em consideração. Você entendeu? Amém. A vida desordenada do rei Acabe, Josafá estava observando. E observou quando o pai dele, o rei Asa, estava prosperando, porque ele estava andando com Deus. Quando deixou de andar com Deus, ele viu o declínio. E ele observou tudo aquilo. Aí estão os homens de Deus observando as coisas com cuidado. É verdade. Aleluia! Amém. Então tudo isso junto e levado em consideração. Josafá tinha proposto em seu coração servir ao Senhor e se apegar às coisas que seu pai Davi fizera no princípio. Josafá disse: eu nunca, Deus me livre de eu ser um rei como Acabe, e nem quero ser rei como meu pai. Eu vou reinar como meu pai Davi reinou no princípio, quer dizer, antes de errar. Que homem! Que Deus ajude cada um de nós. Olha, que lição! E o profeta disse, eu gosto disso, no princípio, como está na Bíblia. Foi assim como Josafá disse, eu proponho no meu coração servir ao Senhor e se apegar às coisas que Davi fizera no princípio. Amém? Amém. Em outras palavras, Josafá voltou ao antigo marco e então eles limparam ela. Seria bom para o Pentecoste voltar ao antigo marco. Seria bom para a igreja pentecostal voltar ao antigo marco. Seria bom para todos nós voltarmos aos antigos marcos e limpar a ala. Seria ou não seria bom? Seria bom, irmão, voltar ao antigo marco, voltar como começamos. Quando nós começamos, o que era que não era pecado? Hoje não, já a mulher corta a cabeça. Não crê da mensagem? Crê da mensagem, está bom. Outros tudo bermuda, de choque por aí. Não, creu na mensagem, tá bom. Mas no começo não era assim não. Hoje já vamos para o gelo, patinar no gelo.
patinar no gelo, tem que botar uma roupa própria para patinar lá no gelo. Lá. Para o homem, quem tem dinheiro, tudo bom. Mas a mulher tem que botar aquela roupa do homem também. E é pecado usar a calça comprida só lá no gelo, é? Só lá que não é pecado? Não, se a mulher, o pastor vai, porque o do auxiliar vai, porque aquela do mesmo também não pode ir. Por isso o profeta disse, devemos voltar ao antigo mar, como começamos. O tempo vai passando, as coisas vão se modernizando. Não, mas eu creio na mensagem. O diabo também crê na mensagem. Satanás também crê na mensagem. Mas ele não tem nenhum interesse em obedecer. Só quem tem interesse em obedecer é o cristão. O cristão! É verdade. Amém? Amém. Louvado seja Deus! Aleluia! Seria bom para todos nós voltarmos aos antigos marcos e limpar a ala. Estou falando, suponho, a pessoas pentecostais, em sua maioria, aqui nesta noite. O que aconteceria se de fato a igreja voltasse ao antigo marco? Falando sobre uma limpeza, certamente haveria uma na igreja pentecostal, é certo que haveria. Agora, quantos sabem que isso é verdade? É claro que é. Em 1956, o profeta pregando isto, veio da condição da igreja que se dizia pentecostal naquele tempo. Calcule hoje. Calcule hoje. E o povo que diz que é da mensagem. E muitos que dizem que são da mensagem. Haveria certamente uma reforma acontecendo. Como as pessoas estariam agindo diferente, vestindo-se diferente, falando diferente, e seria uma igreja totalmente diferente se voltássemos ao antigo marco, onde começamos. Agora, assim então Deus o abençoou. Assim Deus abençoou o rei Josafá. Amém? Amém. Deus abençoará qualquer um que voltar ao antigo marco da Bíblia e começar da Bíblia, não de acordo com a teologia, ou de alguma teologia criada pelo homem, não de acordo com alguma ideia humana, não de acordo com alguma doutrina criada pelos homens, mas da verdadeira teologia bíblica. E começar do antigo marco e seguir adiante. Deus irá se mover com você. Amém? Amém. Então Deus começou a abençoar o rei Josafá e de repente ele começou a fazê-lo prosperar. E Josafá estabeleceu todas as guarnições, de modo que esses incircuncisos não pudessem entrar. Começou a proteger o seu povo, sabedoria. Como voltou para como estava no seu coração de servir a Deus, então Deus começou a abençoá-lo. E ele providenciou tudo para os incircuncisos não entrarem, não atacar eles, o reino dele. Porque primeiro ele se dedicou a Deus. Aleluia. Amém. Amém, irmão? Amém, Jesus. E o profeta diz, e é isso o que as igrejas precisam hoje, em 1956. E hoje as igrejas estão precisando disso ou não? É verdade. Hoje é questão que a coisa está se afrouxando, cada dia se afrouxando. Isso é que as igrejas precisam hoje, é de uma guarnição do ensinamento apostólico dos velhos tempos, de modo que esse modo formal, inconsistente, pouco confiável, não entre em nossa igreja. É o que eu disse. Isso é o certo, não obstante. É isso mesmo. Nós permitimos muitas coisas se infiltrarem, irmãos.
Muitas coisas, porque nós deixamos o antigo marco do princípio, se infiltraram. Nós não guardecemos a igreja. E agora nós temos tudo dentro dela, isto é certo, todos os dízimos dentro da igreja e tudo mais da igreja, porque nós nunca nos guardecemos pela palavra. Para encerrar, deixa eu terminar com a mensagem, um sinal. Você vê como foi que ele disse? Por isso, todos temos todos os dízimos e tudo mais na igreja. Não, ele crê na mensagem. Ele crê na mensagem. Todo tipo de dízimos dentro da igreja. Mas vejamos a mensagem, um sinal. Essa mensagem, eu ligo mais ler isso hoje. Isso exige demais. Mensagem do sinal, ela exige demais. Eu não quero isso mais não. Qualquer coisa frouxa, qualquer coisa diferente. Parágrafo 82 ao 87. Agora, como poderia haver um sacrifício mais perfeito do que o próprio Deus, tornando-se a expiação dele mesmo? Como poderia? Quando Deus se fez carne em seu próprio sangue criador, a única maneira que a vida de Deus podia voltar, como Deus poderia fazer uma coisa mais perfeita do que isso? Não tinha como. Deus, tornando-se a minha expiação, a sua expiação. Que Deus maravilhoso. Por quê? Por que Deus fez isso? Porque Deus se tornou a minha expiação e a sua. Por quê? Porque todos nós nascemos pelo sexo. E portanto a vida que está nisso é do mundo. E essa vida não permanecerá. É uma coisa já julgada e condenada. Não se pode remendá-la. Não há maneira de remendá-la. Não há maneira de poli-la. Não há maneira de melhorá-la. Tem de morrer. Esse é o único requisito que há. Tem de morrer. E o substituto, a vida de Jesus Cristo, tem que entrar em você. Amém. Que é o Espírito Santo. Aleluia. Senão nós não vamos viver. Um substituto, a vida de Jesus Cristo, tem que entrar em você, que é o Espírito Santo, o sinal de Deus, e você aceitou o sangue de seu Filho, Jesus Cristo. Porque por isso que perdão só é perdão quando é aceito com perdão. Quando você aceita a expiação, o que Deus fez por você, quando eu aceitei o que Deus fez por mim, quando você aceitou o que Deus fez por você, Deus sabe quando você aceitou aquilo. Aí Ele te dá o Espírito Santo como confirmação. Graças a Deus. Para que eu possa viver. Para que você possa viver. Os nossos queridos têm que fazer a mesma coisa. Não como os homens dizem por aí. Tudo são invenções humanas. Ou vocês não creem nisso aqui? Essa mensagem do sinal é verdadeira? É verdade. Essa é verdadeira, é Bíblia. É chamando a igreja para o antigo marco. O que a igreja não quer. Mas eu quero. Graças a Deus. Também quero. Eu creio que você quer também. Amém. Nos dias de Martinho Lutero, ensinou-se a crer. Justificação pela fé. Nos dias de Martinho Lutero.
Aí entra as 3 etapas da graça. O profeta ensinou o tempo todo as 3 etapas da graça. Hoje ninguém nem fala disso mais. Mas é necessário? É necessário passar por elas ou não é necessário? Hoje não é ensinado, nem se fala mais disso. E principalmente quem crê nessas doutrinas de salvação, essa doutrina católica por aí, de salvação através das boas obras. No tempo de Martinho Lutero, ensinou-se a crer, justificação pela fé. No dia de Wesley, a química do sangue, santificação. Não existe santificação sem o sangue de Jesus Cristo. É verdade. Para que é o sangue de Jesus Cristo? Para me manter limpo, manter você limpo, manter eu e você que aceitamos a obra da redenção. O sangue de Jesus Cristo mantém limpo, mantém a pessoa sem pecado, mas a pessoa que aceitou a obra da redenção. Aleluia! Nos dias de Wesley, a química do sangue, a segunda etapa da graça, a santificação. Porém, este é o último dia. Nós estamos no último dia. O sinal é requerido, o sinal, o Espírito Santo, o sinal é requerido. E isso junto forma a unidade completa para o arrebatamento. Você crê? Amém. Água, sangue e Espírito surgem quando uma mãe dá à luz a um bebê. Água, sangue e Espírito acontece no nascimento de uma criança, no nascimento natural. As mães sabem disso, não é verdade, mães? Elas sabem disso. Não precisa nem estudar medicina. Elas sabem que é assim. No nascimento natural isso tem que acontecer. Água, sangue, por último o Espírito, que é vida. No nascimento normal, a primeira coisa que aparece é água, a segunda coisa é sangue, depois vida. Do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo veio água, sangue e vida. E a igreja inteira, a noiva junta, foi formada por justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo, o qual é um sinal. É verdade? Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus! Amém! Louvado seja Deus! Amém. E para encerrar, veja o 195. O parágrafo 195 da mensagem do sinal. O profeta faz menção a Hebreus capítulo 6. É porque isso não é mais lido, porque isso requer muita coisa. Isso requer renúncia. Isso faz com que o cristão esteja pronto para cuspir no pecado, cuspir nas heresias, cuspir tudo que é contra a palavra. Diz que a mensagem do sinal ela não é muito lida, não é muito lida. Você lê e termina de ler, oh Deus, tem misericórdia de mim, lê e termina de ler, Senhor, tem misericórdia de mim, e é para isso mesmo. Veio para que a gente não viesse se acomodar. Amém? Amém. Amém. Parágrafo 195. O profeta faz menção de Hebreus capítulo 6. Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e do mundo por vir e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, vendo que crucificaram para si mesmo o Filho de Deus e tiveram por profano o testemunho do sangue, por meio do qual eles foram santificados. A química aí santifica. A química, o sangue, santifica. Lá no Egito, o sangue era um sinal. Não é isso? No umbral da porta. E quem estiver dentro daquela casa, o anjo da morte não entraria. Amém? Amém. O sangue lá atrás era um sinal. Você podia ser circuncidado, você podia ter feito ser a melhor pessoa, mas se estivesse fora da casa, a morte lhe atingiria. Tinha que estar dentro da casa, debaixo do sangue. Era o requerimento, o sinal lá no Egito. Lá em Jericó, na casa de Raabe, cordão escarlate na janela, vermelho, apontando para o sinal, apontando para o sangue de Jesus Cristo. Raabe pediu misericórdia, não pediu? Aos espias? É foi verdade. os espias disseram:
você estará salvo em tudo que é de seus parentes, mas tem que estar dentro de casa. O galo do cordão de escarlate na janela. Mas tem que estar dentro de casa, tudo apontando para Cristo. E ela foi lá e convidou os parentes, disse o que ia acontecer, e graças a Deus que eles creram. Agora a gente pensa que Raabe não teve dificuldade não, foi só chegar assim, do mesmo jeito que a gente chama nossos parentes, eles fazem a rir da gente. Você pensa que Raabe foi lá e ainda bem que eles creram. Eles creram, vieram e ficaram dentro de casa. Quando eles entraram lá em Jericó, Josué disse: a única casa aqui que vai ser poupada é a de Raabe. Foi a única que foi poupada. Não é isso que a Bíblia diz? E só ficou com vida quem estava dentro da casa de Raabe, porque a casa de Raabe representa Jesus Cristo. Amém. E vida é para quem está em Cristo. Por isso que ele faz menção de Hebreus e diz: olha, por meio do qual eles foram santificados, o sangue, que foram santificados pelo sangue, mas abandonaram. Aceita Jesus Cristo, aceita, daí a pouco abandona. A química aí santifica. Não é o sinal. A química não é o sinal. Hoje, o sangue hoje não é o sinal. O sinal hoje é o Espírito Santo. Quem santifica o cristão é o sangue, não é o sangue? Sangue de Jesus Cristo. São João capítulo 1. João capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, nos purifica, nos limpa, nos mantém limpos. O sangue é quem purifica, é quem mantém você e todo aquele que está em Cristo limpo. A segunda etapa da graça, santificação, casa limpa. Amém. Mas o profeta diz: a química aí santifica, que é o sangue, santifica. Não é um sinal. O sinal não é um sinal agora. O sangue não é um sinal agora. A vida é um sinal. E a vida é o Espírito Santo. Amém, Jesus. É o selo. Por isso que o profeta diz: olha, na primeira etapa da graça você corre perigo. Porque a natureza que fez você pecar ainda continua em você. Quando você é justificado, a natureza que fez você pecar ainda está em você. Quando você chega na segunda etapa da graça, que é a santificação, você, quem está em Cristo, quem está, não é quem esteve, não. Quem está, não é assim que a Bíblia diz? Não é quem esteve, não. Quem está. Então, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Louvado seja Deus. O sangue mantém eu limpo, é a segunda etapa, a casa está limpa. Mas essa casa tem que estar cheia. E quem é que essa casa? É o Espírito Santo. O selo. Só se tem vida com Ele. É verdade. Ele. É verdade. Então, agora, você aceitou Ele. Você aceitou Ele. Por que é que você aceita? Por que é que você é cristão? É batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? É santificado, crê na santificação? É batizado com o Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo, tem o Espírito Santo. Porque você creu nessas instruções que foram dadas pelo servo anjo, que nos levou a mim e a você a crer nessa Bíblia, e você não aceita a substituição. Mas esse sangue só funciona para quem está nele, não é para quem esteve, para quem está. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Agora, o crente fronteiriço confia em tanta coisa diferente. O crente fronteiriço vai pela lógica, vai pela razão, vai pela amizade. Mas alguém disse: eu nunca teve um homem espiritual que viveu há muitos anos atrás, chegou a dizer assim: no dia que vocês verem eu comprometer, desprezar a Bíblia por uma amizade, me internem, disse aquele homem. Porque alguém desprezar a Bíblia por
por causa de uma amizade, o hospital que ele teve que ser internado é o hospital dos doidos. E por isso o profeta diz que o ser humano só tem a mente sã quando nasce de novo. Por isso que enquanto não nasce de novo, é crente todo entrevista para lá e para cá. Empurra para lá, vai. Empurra para cá, ele vai. Ele é levado para onde o vento empurrar, ele vai. Crente fronteiriço. Mas não sejamos instáveis. Sejamos pessoas cristãs. Vamos sempre se lembrar, o sangue é para nos manter limpos. É Ele quem nos limpa. Nos mantém limpos. Louvado seja Deus. Mantém limpo quem está em Cristo. Amém? Porque quem rejeita, misericórdia. A condição de quem rejeita é terrível. Isso aí você olhar na Bíblia. Agora, quem está em Cristo, esse sangue de Jesus Cristo mantém essa pessoa limpa, mas ainda não tem vida. Para ter vida, é necessário esse Espírito Santo. A vida que está no sangue, lá no Antigo Testamento, não podia vir sobre o pecador, agora pode vir. Por isso que agora o sangue não é um sinal, é nos mantém limpo para a vida habitar em mim e em você. Louvado seja Deus. Amém. E por isso estamos aqui posicionados no que estas sagradas letras dizem. Aleluia! Deus ajude a cada um. Graças a Deus, maravilhoso Obrigado é o teu pela nome, sua bondade, Senhor. tenha misericórdia. Aleluia, aleluia. Perdoe, Senhor, todas as nossas falhas, todas as nossas fraquezas. É fácil errar. Senhor, é fácil fazer aquilo que não te agrada. É fácil sermos tomados pelo desânimo. É fácil dar lugar a coisas que não têm lógica. Porque a missão do diabo é esta mesmo, é explorar, é fazer o ser humano cambalear na caminhada, é fazer o ser humano ser desestimulado, é fazer o ser humano fazer pouco caso daquilo que é correto. Mas quando se trata, Senhor, quando se trata da vida material, nós fazemos tudo, se matamos, se sacrificamos e tudo com atenção para cuidar desse material que vai passar, para cuidar dessa vida material que vai passar. Mas ajude a cada um de nós a sermos cuidadosos com isso que é sagrado, com esta palavra, porque se dermos atenção a esta palavra, Aleluia, Senhor. o Senhor diz: eu não te abandonarei. Encontramos aquele ateu disse: se eu pudesse conversar com aquele homem, ele era um ateu, mas quando aquele homem mostrou para ele a palavra de Deus como ela é, aquele ateu se converteu. Ó Deus, santo é o seu nome, Senhor. Santo é o seu nome, grande Deus. Amém? Louvado seja Deus. E ajude cada um de nós, para que estejamos atentos ao que esta palavra diz. O Senhor é a nossa expiação. Derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, para que eu pudesse ser uma pessoa perfeita, para que meu irmão pudesse ser uma pessoa perfeita. E a única maneira de sermos perfeitos é estarmos no Senhor. Aí podemos contar com este sangue que nos aperfeiçoa. Aí sim, aí este sinal que é o Espírito Santo, a vida do Senhor, vem e habita em cada um de nós. E é esse Espírito Santo, Senhor, que me prega esta palavra. E que cada um de nós que estamos aqui sejamos tomados por este Espírito Santo, para que estejamos presos a esta palavra. Não há homens, não há ideias humanas, mas a esta palavra, Senhor. Te pedimos o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Amém, amém.